Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React. Aqui nós temos conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo. Então se você é novo, já deixe seu like, se inscreva, ative o sino e também compartilhe aí, galera, nossos vídeos com os seus amigos. Na decisão da Copa do Brasil, já vamos pensar no jogo de ida lá na frente. Isso aí que você já falou do pulgar, da mudança. É isso aí, você mexe alguma coisa, daqui a pouco quer entrar na história Pedro e Gabigol, porque todo mundo vai falar, não, aí tem que ser o Gabigol. Tem gente que fala, não, tem que ser o Pedro, porque o Gabigol não tá fazendo gol. Enfim, vamos lá. Boa tarde, Praça, boa tarde, querido Birner, Bubu, William, todos que estão nos assistindo. Se fosse um treinador convencional, eu diria que esta seria a base do Flamengo, ou este seria o Flamengo que jogaria contra o São Paulo. Mesmo sem Gabigol, Arrascaeta, sem Gabigol. Aliás, o Arrascaeta não vai jogar mesmo. Não vai jogar, né? Não vai dar tempo. Ele tá com a lesão, não vai dar tempo para voltar. Mas como é o Sampaoli, não tenho garantia, nenhuma garantia que esse será o time que vai jogar. Mas eu acho que isso é comum a todo mundo que vai olhar o time e vai falar, meu, o Sampaoli a gente não sabe. Mas baseado no que a gente viu, seria o ideal? Você mexeria em alguma coisa aí? Sim, eu tiraria o Vitor Hugo e colocaria o Everton Ribeiro. Tá. Para mim, o Everton Ribeiro tem que ser titular do Flamengo. Tá. Eu acho que ele dá mais opções, é um jogador mais experiente, é um jogador que sabe compensar, muito ajudar nas questões táticas, porque quando você tem o Gerson, que não é um jogador rápido, é um jogador técnico, um jogador que cria jogadas, mas na marcação ele tem alguns problemas, né? Então você tem o Pulgar, você tem o Alan para dar justamente essa sustentação, aí você tem o Everton que fecha um pouquinho, abre o corredor para o Wesley, aquelas jogadas, né, típicas do futebol brasileiro que a gente já sabe, mas tecnicamente eu acho que o Everton Ribeiro ainda proporciona uma qualidade melhor que a do Vitor Hugo. Não que o Vitor Hugo seja um jogador ruim, pelo contrário, mas é um garoto ainda, é um menino, está subindo, tem muitas coisas que precisam ser corrigidas, né? Ele vai ter uma evolução pela característica técnica muito boa, mas hoje, se tivesse que mudar nessa equipe, eu mudaria só nessa posição, Everton Ribeiro no lugar do Vitor Hugo. No mais, eu acho que é o time que dá um pouquinho mais de segurança, defesa com Léo Pereira e com o Fabrício, né, os dois laterais ali bem organizados, porque você tem, pode ser, né, você segura um pouquinho aí, então aquela loucura, ou senão você pode soltar os dois e segura o Pulgar, né, e aí entra o Everton Ribeiro por Tem que dentro. ser o Pulgar, né? Eu acho que o Pulgar é o cara que consegue segurar esse meio campo. Tá. Né, ele é um cara que dá o equilíbrio. O Thiago Maia conseguiu fazer isso na época de Dorival Júnior. Depois com os outros treinadores, tanto com o Vitor como também com o Sampaoli, ele não encontrou o posicionamento. Talvez pela forma como esses dois treinadores o posicionavam, né, dentro de campo, talvez ele não conseguisse jogar da melhor forma possível. O Pulgar não, o Pulgar já tem uma característica que o ajuda a dar esse equilíbrio. No meio campo, eu acho que o Alanzinho precisa ter um pouquinho mais de entrosamento, não é nem ritmo, é entrosamento. Tem mais um jogo antes da final, né? Que é o jogo contra o Atlético Paranaense em Cariacica. Lembrando Cariacica porque o Maracanã está fechado lá, justamente para a decisão da Copa do Brasil. E aí meio campo, né? Que eu falei com o Everton e com o Gerson, e na frente eu acho que esse é o ataque. Mas o Gabigol, depende das funções, depende do que você pretende com determinados jogadores. O Gabigol não é o cara que fica centralizado como o Pedro. É um cara que roda. Quando ele roda, ele deixa uma certa liberdade, porque ele não dá referência para os zagueiros, e aí é um ponto a favor do Gabigol, mas ao mesmo tempo ele dá liberdade para os jogadores adversários, né, em termos de posicionamento. Como? O Pedro é um mais centralizado, ele segura dois. Ele vai segurar dois zagueiros, certamente. Então, quando ele segura dois zagueiros, o time adversário é obrigado a segurar, ou fazer a sobra, ou com um lateral, do lado oposto, onde tiver a bola, ou um volante obrigado a entrar, né, ou ficar um pouco ali na frente para tentar bloquear. E aí você cria os espaços para poder jogar. Então tem as suas razões o Sampaoli de ter mexido nessa equipe. Não só tentar dar uma sacudida no elenco, mas as questões táticas também. Praia, você mexeria em alguma coisa nesse time para pegar o São Paulo? Olha, é o que o Zé falou, é muito a questão do que tu entende, do que tu pensa sobre futebol, né? E não é questão de certo e errado, é questão de estratégia. Para mim também hoje o Everton seria titular ainda no lugar do Vitor Hugo, ainda, porque não sei, daqui a pouco, ano que vem, o Vitor Hugo tem um desenvolvimento, mas acho que hoje o Everton ainda, na minha concepção, seria titular do Flamengo. E eu entraria com o Gabigol no lugar do Pedro. Porque eu, pelas características do Gabigol, do Bruno Henrique,
por ser um jogador mais de mobilidade, aí tu pode também usar essa infiltração do Bruno Henrique, porque o Bruno Henrique é um cara que joga pelo lado do campo, mas ele ataca muito bem, ele tem uma impulsão e um jogo aéreo muito bom. Eu acho que a entrada do Gabigol pode dificultar para o São Paulo, abrindo espaços e confundindo marcação. Eu, na minha visão de futebol, eu entraria com o Gabigol no lugar do Pedro, por característica, não por qualidade. Vocês acham que o Gabigol... Vocês são historiadores do São Paulo, conhecem bem lá? Isso é dos meus minutos para vocês. Bom, fique tranquilo. Acompanhou a final de 86, não foi, Bobo? Aqui, né? Tava lá atrás do gol, inclusive. Quando o cara Brinco de ouro. Porque a final de 86 foi em 87, na verdade. Exatamente. Era fevereiro de 87 que o Bernardo se deslocou pro Brinco. Você lembra dessa imagem? Quando o Carecone fez aquele gol assim? Cara, eu lembro, eu tava... Assim, ó, teve gente E era cabeludo o Vitor Bina, né? Eu aprendi uma lição importante na vida. Eu tava vendo esse jogo com meu pai, na sala de casa, e aí eu desisti e subi pro quarto pra dormir. E aí... Tinha largado? Aí eu já desisti, acabou, tá? Eu entreguei o ouro e tal. Aí o Wagner Basílio pega a bola, lança, o Pita toca de cabeça, eu já tava no terceiro degrau da escada pra subir pro meu quarto pra dormir. Na hora que o Pita toca de cabeça pro Careca, aí eu falei, opa, peraí, uma chance pintou. Aí saiu o gol, aí eu voltei com meu pai. Como saiu abraçando? O meu pai tava ali, né? Abracei meu pai, claro. E aí eu fiz uma promessa pra ele. Nunca mais eu abandono um jogo ou deixo de ver um jogo antes do apito final. Ele falou, na realidade a frase é nunca mais eu abandono o São Paulo. Mas tudo bem, tá tudo certo. Vitor Birner, Gabigol, Pedro, quem é mais perigoso? Quem oferece mais perigo pro São Paulo? Bom, eu tenho uma opinião assim, um pouco forte. Eu não estou dizendo que é ruim. Ao contrário, o jogador é muito bom. Eu acho que o Pedro, jogando como referência no Flamengo, é uma prova de que as ideias do Sampaoli não funcionaram. Porque o encaixe do Gabigol, com um time que se movimenta mais, que tem um jogo mais à lá Sampaoli, ainda mais, como disse o Prazo, com o Bruno Henrique, que sai da esquerda, entra como centroavante várias vezes, torna o time mais imprevisível e o jogo flui mais. A partir do momento que tem mais aproximação, triangulações, tabela, o Flamengo não faz isso. Os times do Sampaoli fazem ou fizeram ao longo da carreira do treinador, mas o Flamengo não faz isso. Não faz isso porque o que o Sampaoli deseja, o Flamengo em campo não faz. Né? Tanto que o Flamengo tem que me adaptar ao elenco, não sei o quê. Esse é o problema do elenco ou o técnico que não está se comunicando direito? Do elenco. Do elenco. Acho que ele está passando, os caras não estão pegando. Eu acho que são tantos técnicos. É um problema cognitivo ou é porque eles não estão... Não, eu acho o seguinte, esses jogadores ficaram tão grandes, mas tão grandes por conquistas. Sim. Né? Não é jogador com grife, não sei o que, não é PSG. Sim. Né? Onde o cara chega ali enorme, não corre para marcar porque ele chegou ali muito grande. Não, ali os caras ficaram grandes pelo que eles fizeram pelo clube. Mas só para lembrar uma coisa, títulos. Que o Flamengo é estupidamente maior que o PSG. Ah, muito maior. Não dá nem para comparar. E que chega algum momento que esses caras deixam de fazer algumas coisas ou não cumprem as determinações dos treinadores como os treinadores querem. Se fosse um técnico, eu falei, legal, 2, tudo bem. O que mais adaptável dos técnicos brasileiros, que é o Dorival, e aí eu falo tanto da maneira de lidar com os jogadores quanto a maneira que ele coloca o time em campo, conseguiu ganhar os campeonatos pelo Flamengo porque ele se adaptou demais aos jogadores. Ele não pegou e fez o time mais consistente do ponto de vista coletivo possível. Tanto é que o Flamengo dava espaço pelos lados, sofreu contra o Atlético Paranaense até ter um jogador a mais, sofreu contra o Corinthians, até contra o São Paulo, quando ganhou no Morumbi. Foi bombardeado, mas é um time tecnicamente muito melhor, 500 vezes melhor do que era o São Paulo, e aí conseguiu ganhar com poucos lances de gol. Então, o time do Flamengo não faz aquilo que seus treinadores querem e essa é uma questão para a diretoria resolver. Não acho que os jogadores chegam ali, não vamos fazer, porque... Não. Quando o Vitor Pereira é mandado embora, eu achei agora o treinador chega com o alvará para fazer o que quiser, né? Porque perderam Mundial na semifinal, perderam do Fluminense como perderam Copa do Brasil, estão jogando mal, etc. Carioca. Por algum tempo parecia que ia acontecer. Chega um tempo que quando vem uns resultados bons, mesmo que o futebol não seja o melhor possível com esse elenco, que as coisas voltam a ser como eram antes. Então o Flamengo tem uma coisa ali que é de gestão que precisa ser resolvida, mas não vai ser resolvida nessa temporada. Aí Benio, aproveitando, né? Mas aí você acha que a culpa é dos jogadores e não a culpa dos dirigentes? Não, esses são os principais. Que não entenderam as características que o elenco tem para contratar o treinador? Peraí que eu vou mandar um WhatsApp pro Pedro Ivo. É a culpa... Opa, é verdade, tá faltando o Pedro Ivo hoje. Sabe por quê, Benio? Porque é o seguinte, se nós analisarmos as características do elenco do Flamengo, quando apresentou o seu melhor futebol, não foi com as ideias, e nunca seriam com as ideias, do Vitor Pereira. Nunca. O Vitor Pereira não é o Jorge Jesus.
O Vitor Pereira não tem essa característica, por exemplo, que tem o Dorival de eu preciso me adaptar ao elenco, mas eu preciso me adaptar dentro das características que eu acho que esse elenco pode me dar. Sim. Né? O Vitor Pereira, nas primeiras entrevistas, depois das porradas, ele falou assim, esse time aqui não é um time físico. O Flamengo nunca foi um time físico. Flamengo nunca foi time físico. Mas não serviu com o Domi, não serviu com o Paulo Souza, não serviu com o Vitor Pereira, não serviu com o Domi, não. Se você observar, lembra da campanha do Domi? O que pegou pro Domi foi o seguinte, que fazia 5 e tomava 4. Não foi pela questão que não pegou, a questão tática, não é isso. Foi mais porque fazia 5 gols e tomava 4. Foi uma sequência. Porque era vulnerável coletivamente. Aí teve um jogo, acho que no Equador. Aconteceu com o Del Valle. São Paulo. Aconteceu com o Del Valle. Eu acho Tomou que... 5. Por São exemplo, Paulo, 4-1. o próprio Renato, foi também. Diniz já, né? O próprio Renato Gaúcho. O problema do Renato Gaúcho foi quando perde o Arrascaeta e ele tem um período que ele faz algumas experimentações para encontrar um jogador para fazer a função da Arrascaeta, que era o Andrés Pereira. O André, né? Andrés Pereira. Andrés Pereira. Só que o Andrés não sabia jogar de costas. Ele tinha dificuldade. Você vai lembrar que foi o jogo contra o São Paulo. Quando o Flamengo vem jogar contra o São Paulo aqui, ele coloca o Everton Ribeiro por dentro. Aí acerta mais o time. Só que é lógico, o Flamengo tem a qualidade desses caras, a qualidade é impressionante, porque eles decidem a qualquer momento. O que eu acho é que, assim, que faltou uma leitura para os dirigentes. Eu não vejo, por exemplo, culpa dos jogadores, porque, assim, os caras correm, os caras... é difícil você falar que o Felipe Luiz não corre. É difícil você falar, não, o Gabigol não corre. O Gabigol corre. Só que às vezes não dá certo as coisas. Mas eu não falei que eles não correm. Não estou dizendo. Estou falando ao contrário, eu acho que eles se esforçam bastante. Sim, mas eu estou falando... Mas a forma que muitas vezes as pessoas colocam, esses jogadores estão acima de tudo, eles cresceram muito e não fazem... Você acabou de falar, que não fazem o que o treinador pede. Você acabou de falar isso. Eu não acho que seja isso. Acho que não conseguem fazer. Não, eu não acho que conseguem fazer, não é isso. Eu acho que falta entendimento, por exemplo, para você saber que se você pega o Gabigol e fala para ele, vem aqui, vai ter que correr, fazer isso aqui, você tem que ficar longe do gol para poder marcar o lateral, você vai tirar a característica do Gabigol. O ano passado... O Dorival mudou um pouquinho essa característica, mas o Gabigol não tinha que marcar a lateral, né? Sim, mas existiu uma compensação. O Flamengo, ano passado, o Dorival colocou todo mundo para jogar nos primeiros 4 jogos. O Flamengo tomou porrada, empatou... Para ver que não funcionava. Para ver que não funcionava. Para ganhar o direito de poder fazer o que queria. A experiência do treinador. Por isso que eu falo do elenco. Qual era a característica do time do Dorival? Ele tinha o Felipe, tinha 2 zagueiros, então ele segurava o Felipe e tinha 2 zagueiros. Rodinei era... Amêndola, tudo bom, Amêndola? Beleza, é isso aí, vambora. Renovações do Flamengo. Tem bastante tempo que eu quero saber a opinião dos senhores. Ó, vamos lá. Comecei pelo Gabi, que é a situação mais tranquila. Tá negociando ainda, contrato é até o final do ano que vem. Ele quer renovar agora. Bigode tem detalhes da pedida dele, da suposta pedida dele. Bruno Henrique já pode assinar pré-contrato. O contrato termina agora em alguns meses, está negociando. Everton Ribeiro, mesma do Bruno Henrique, já pode negociar um pré-contrato com qualquer outro clube. Está negociando, quer dizer, não foi procurado ainda, isso aí. Então não é a mesma situação. O Bruno Henrique já está negociando, o Everton Ribeiro ainda não foi procurado pelo Flamengo. Felipe Luiz ainda não foi procurado, isso é o que a gente sabe, que a produção apurou, né? Dezembro de 2023. Estão no radar do Flamengo ali, mas ainda não foram procurados. Rodrigo Caio, dezembro de 23. Situação a mesma dele, do Everton. E Fabrício Bruno, que só termina em 25, recusou a primeira proposta. O Flamengo tá vendo que ele tá voando, já deve ter um zoio de cururu lá de fora, até mesmo do mundo árabe. O Flamengo já quer amarrar, por quê? GV, por quê? Bota até 27, se a multa for 200, bota 500. Só um exemplo, para poder mexer na multa, senão não dá para mexer na multa. Atisson e Flávio Amêndola, de todas essas situações aí, lembrando que a gente tem 9 minutos de programa, quem os senhores renovariam, deixariam ir, renovaria agora? Qual o panorama de vocês? Se vocês fossem o Marco Braz agora, Marco Braz e Landim, tá aí, ó, na mesa. Primeira coisa, eu conversaria com o Felipe Luiz e entenderia o que ele deseja pro final da temporada. Se ele quer jogar mais um ano ou se ele quer encerrar a carreira. E daria o contrato para ele? Se ele quer jogar mais um ano, eu faria um contrato de mais um ano, mas assim, um contrato muito sutil. E eu tenho certeza dos valores também. Eu tenho certeza que o Felipe, se ele quiser jogar mais um ano e ele quiser ficar no Flamengo, perfeito, e a direção colocar a possibilidade para ele, ele não vai se opor, ele não vai querer ganhar milhões e milhões, porque ele também já está ciente da situação dele. O Rodrigo Caio, eu gostaria de ver mais o Rodrigo Caio em campo. Também. Infelizmente, o técnico opta por não colocá-lo. Então, não acredito que vá renovar, e eu acho que até para ele mesmo
seja um caminho natural buscar um outro clube. Fabrício Bruno renovaria, Everton Ribeiro renovaria, Bruno Henrique renovaria e Gabigol renovaria. Ah, tá. Passei na frente do Flávio Amêndola que eu fui ver o negócio ali na tela. Atirson, você? Eu acho que assim, a leitura do Amêndola faz muito sentido, né? Lógico, dependendo muito dos valores de algumas peças. Por exemplo, do Gabigol. Ele ainda tem um contrato até dezembro do ano que vem. Você tem mais aí 1 ano e 4 meses aí para definir a situação dele. E é lógico que tudo que ele representou, tudo que ele fez, tudo que ele conquistou, é lógico que o jogador tem todo o mérito para conseguir fazer renovação. Mas depende muito. Se a pedida realmente foi do que a gente conversou aqui, dos 50%, mais é pesado para o clube. E assim... Porque assim, ele já ganha um salário alto, né? Então, assim, não sei se valeria tanto a pena. Pô, Tício, assim, porque parece um pouco de devaneio, de viagem na maionese, porque não é o melhor momento dele com a camisa do Flamengo. Talvez seja o que ele menos está marcando, vai. É o pior momento dele. Do Flamengo em si. Do Flamengo. Todo. Não, e dele, que a renovação individualmente, dele. Individual é aí tu pedir 5 anos, que ninguém mais faz 5 anos, a não ser o Hendrick, os meninos. Sim, lógico. Pô, com 50, tipo, exemplo, tá? Se ele ganha X, vai ganhar X e meio, tipo 1 milhão, vai ganhar 1,5 milhão. Sim, exatamente. Quase metade, né? Então, Quase por dobro, isso não, que metade. essa situação é um pouco delicada, né? Do Gabigol, não era o momento dele, a não ser que a diretoria tenha buscado, né, a fazer uma aproximação para entender um pouco do processo para fazer isso. Porque, assim, como teve esse problema com Bruno Henrique e com Everton Ribeiro, de esperar um pouco mais, pode ser que o ano que vem ele esteja arrebentando e ele não querer assinar o pré-contrato. Verdade. Né, assinar um novo contrato. Por isso o Flamengo, de repente, está procurando. Pode ser, mas em relação à negociação de valores, eu acho que é exagerado, né? Cada um pede o que quiser. A produção acabou de me confirmar Fala aqui. Fala aí, pode ele pra ganha gente. 1.600.000. Ele quer mais 800 mil de aumento. Vai para 2 milhões e meio. Vai para 2 e pouquinho. 2 e... Segundo o Thales, que diz que é bom de matemática, 2.200. Assim, eu acho que você precisa não, ter... Não, é 2.200 não, gente, é 2.400. 2.400. 3 vezes 8, 24. Você é 16 metade... 2.400. Burro pra caramba Ainda também. Bem que tá fazendo jornalismo. Sabe fazer matemática. Aqui, amém. Eu achei que você contigo, que tá com o computador aí, sabia? Tô contigo, Thales. Você só errou 200 contos só. Não fazia diferença na minha vida. Mas eu tô contigo, fechamento. O cara tá com o computador na mão. Tem um negócio aqui, calculadora abre. Calculadora ele conseguiu errar. Pô, vamos lá. O cara ganha 16. Qual é a metade de 16? 8. Então, 16 mais 8, 24. Sim. Aí o cara vai 2.200. Cacetei nesse vidro aí em cima, rapaz, já. Então, assim, em relação a essa situação, aí fica um pouco complicado para você pagar 2.400 não sendo o melhor momento. Se fosse lá naquele momento lá da Libertadores, que você tinha conquistado tudo, né? Beleza. Mas agora, nesse momento, eu entendo a diretoria até pensar um pouco mais para frente. O Bruno Henrique demorou. Está demorando muito o Flamengo a fazer a renovação. A partir do momento que a gente falou aqui um mês atrás, quase uns 40 dias atrás, a gente já tinha falado que o Bruno Henrique era o principal jogador do Flamengo. Que ele já tinha demonstrado que ele estava bem clinicamente. Fisicamente ele vem evoluindo. Vem sendo o melhor jogador do Flamengo. O jogador mais com a representatividade, o cara que vem fazendo mais gol, veste a camisa do Flamengo, é o cara que tem a segunda pele. Então, assim, era já para ter renovado. Aí agora, quando ele pode vir assinar um pré-contrato depois de 6 meses, agora ele está esperando. Aí entra o lado da negociação, porque não foi feito, né, pelo menos teve um interesse com o Denis, que é um empresário dele, que é um ex-jogador que jogou no Botafogo, está tentando fazer a negociação, a princípio não entraram em acordo. Do Everton Ribeiro, entra também a situação agora, ele também está esperando. Não teve a procura? Me parece, então, que vai ver se acontece alguma coisa para frente ou não, até mesmo o próprio jogador e a própria diretoria. Se não tiver nenhuma proposta para ele, temos X para você. Aceita? Beleza. Mas eu renovaria, porque é um jogador, lógico, dependendo do valor. A gente não pode também entender que ele não está no seu melhor momento. Ele também já tem uma certa idade. E ele, assim, rende tudo, mas ele não vai ser titular absoluto daqui para frente. É o jogador que vem tendo essa variação ali dentro do seu elenco. Então, assim, eu seguraria um pouco em relação a financeiramente. Vamos fazer uma proposta? Baixar? Aceita? Beleza. Felipe Luiz é o que o Amêndola falou, jogador inteligente, um cara muito consciente do que quer da sua vida, um cara que tem o seu planejamento de carreira.
se ele quiser realmente continuar negociação em relação a valores. Infelizmente, o Rodrigo Caio veio ter esse problema gravíssimo do joelho, a gente sente muito por ele, porque mas a partir do momento que fala que ele tá apto para jogo, ele tá apto para jogo. Não, sim, eu tô falando do porque cenário... o São Paulo não usa ele? Eu falo do cenário dele, né? Uma pena, porque realmente... se perdeu tempo. Cara, é um cara que joga demais para mim, um dos melhores jogadores que eu vi jogar. Baita caráter, um baita profissional. Uma pena ele ter tido a lesão, recuperou, mas aí a escolha do treinador, aí eu também não posso... A gente não acompanha dia a dia para saber realmente... Você falar aí essa situação do Bruno Henrique. Vamos lá, é o seguinte, Bruno Henrique tem uma negociação em andamento com o Flamengo pela renovação de contrato, mas você se lembra ontem que eu falei para você que o fato do Flamengo ter esperado muito poderia deixar a renovação mais cara? E vai ficar mais cara. Sabe por quê? Um clube chamado Olympiacos da Grécia fez uma proposta oficial ao jogador, muito boa financeiramente falando, e um contrato longo de 3 anos. Por isso, por que eu consegui apurar isso? Porque algo me chamou a atenção. O Flamengo sempre estava com um discurso que não, após a final da Copa do Brasil, a gente resolve a situação. Aí, dias antes da final da Copa do Brasil, chama o empresário do jogador para conversar. O que aconteceu? O empresário do jogador informou ao Flamengo, a gente tem uma proposta do Olympiacos para assinar um pré-contrato e sair de graça em dezembro. E agora, o que vocês vão fazer? Aí o Flamengo agora vai ter que correr atrás para não perder o Bruno Henrique. E eles, posso dizer, o Bruno tá com toda a razão. Porque Eu queria até deixar isso claro, Fernanda, porque assim, aí já vai pro meu lado pessoal, não é nem lado como jornalista, como informação, é lado pessoal. Eu acho muito injusto quem critica um jogador, caso isso não aconteça, da renovação de contrato, ele resolva ir para o Olympiacos. Gente, o jogador, ele é um profissional como qualquer outro. Você aí do outro lado, você é um profissional, advogado, dentista. Se você recebe uma proposta financeiramente falando muito melhor do que a atual da sua empresa que você trabalha, é normal, é um contrato profissional. E o Bruno Henrique sempre se colocou à disposição do Flamengo. Tem um outro ponto, é um jogo de interesse. Se por acaso, no retorno dele da lesão, ele não tivesse sendo o Bruno Henrique que ele sempre foi... Será mesmo, Lucas Pedrosa, que o Flamengo ia estar tão dedicado nessa renovação? Será não, né? Dá pra cravar aqui que não estaria. E tudo bem. Exato. Porque é uma negociação. Porque o Flamengo tem total direito de avaliar o material humano que ele tem dentro do seu elenco, que custa muito caro, que ele sempre pagou em dia, porque o Flamengo sempre honrou com seus compromissos. Só que o Bruno Henrique também sempre honrou com seus compromissos dentro de campo. Ele sempre jogou muito, ele sempre correspondeu. Então, assim, o Bruno Henrique, inclusive, Fernanda, pouca gente se lembra, muita gente não sabe, já jogou na Europa. Ele jogou no Wolfsburg da Alemanha e jogou muito, inclusive. Quando ele volta ao Brasil, que ele volta para o Santos, ele volta voando. Mas, ou seja, ele nunca teve um grande período na Europa. Se o cara opta por jogar no Olympiacos, para morar na Grécia, que é um país maravilhoso, qual é o problema disso? Além da questão financeira também. Mas eu não acredito que o Bruno Henrique vai fazer isso, não. Eu acho que ele gosta muito do Flamengo, ele ama muito o Flamengo, é um local que é a casa dele de fato, e acho que o Flamengo tem que fazer todo e possível esforço para renovar com o Bruno Henrique. E o Grêmio, Vene? Eu ouvi um tchá-tchá-tchá aí que o Grêmio também estaria interessado no Bruno Henrique, isso é verdade? Boa pergunta. Vamos lá, a pergunta que eu vou fazer é: qual clube brasileiro não estaria interessado em Bruno Henrique? Só para fazer uma analogia para o pessoal de casa entender. O Grêmio é aquele interesse mais tímido. Sabe quando você está solteiro? Você olha o Instagram da pessoa e dá uma curtida aqui, outra acolá? A do Olympiacos é algo mais agressivo. Chama no inbox e fala, vem cá, vamos sair para jantar? Comer um japonês e tal. Então, é isso que está acontecendo. O Grêmio tem interesse. Renato Gaúcho é apaixonado no futebol do Bruno Henrique. Só que o Grêmio sabe que seria muito difícil o Bruno Henrique aceitar qualquer outra proposta que não seja do Flamengo aqui no futebol brasileiro. Teria que ser o extremo. O Flamengo virar para o Bruno Henrique e falar assim, a gente não quer mais você. Aí é muito difícil, né? Porque o Flamengo quer. Só que, repito, essa renovação de contrato para o Flamengo vai sair extremamente cara por conta dessa demora que o Flamengo fez aí. Sabe o que é isso aqui? Pô, muito lindo, né? Lindo. Eu moraria lá. Tem aqueles hotéis brancos, né? Nossa, é um sonho. Tu sabe que já teve jogador do Flamengo deixando o Flamengo indo pro Olympiacos, né? O Rafinha, você lembra disso? E o outro também, o Ramon. Mas no caso do Ramon, a torcida nem sentiu falta, assim. Mas a do Rafinha foi... E o Rodinei, né? Rodinei também. O Rodinei também. É verdade. Não, é só perguntar Ou pro cara seja, um bom caminho para os flamenguistas. Ô, Benê, Fabrício Bruno. Sim, também tem drone. Esse também não tá sendo qualquer jogador na temporada, não, hein? Nem um pouco. Tanto é que o Flamengo, ciente
que pode perder esse jogador para o mundo árabe, enfim. Tem contrato longo até 2025, fez uma proposta boa financeiramente falando para o Fabrício Bruno. Só que ele recusou, a gente trouxe essa informação ainda ontem. E por que ele recusou? Não foi por conta da questão financeira. O Fabrício Bruno entende que se ele aceitar essa proposta de renovação de contrato agora com o Flamengo, por mais 4 anos de contrato, ele dá um recado ao mercado no sentido assim, olha, eu quero continuar no futebol brasileiro. Só que o Fabrício Bruno tem um sonho de jogar na Europa. Ele acredita que ainda pode jogar na Europa. Quantos anos ele tá, Vini? 26, se não me engano. É novo, né? Confesso que eu não sei assim de cabeça, mas é um jogador novo. E, de fato, se ele aceita essa proposta de renovar o contrato com o Flamengo, dificilmente vai chegar um clube europeu e vai aumentar a proposta por ele, vai conseguir contratá-lo. Faz 28 anos em fevereiro. Aí. É um jogador. Tá assim, no limite, né? E eu entendo o lado do Fabrício Bruno. Se a gente parar e analisar, a gente tá falando de sonho. Se ele acha que tem, digamos assim, chance de ele ir para a Europa, pelo que ele vem desempenhando, que ele siga com esse caminho. Agora, repito, aquele mesmo discurso do Bruno Henrique, não critique o jogador. A gente está falando de sonho, é sonho, não tem jeito. Se o jogador tem um sonho, o João Gomes, por exemplo, tinha um sonho de jogar na Premier League e conseguiu realizar o sonho e está lá performando muito bem. E se o Fabrício Bruno tem esse sonho, eu respeito também. E outra, o contrato dele é até 2025, isso não quer dizer que ele vai sair de graça do Flamengo. Olha aqui a nossa enquete. Bruno Henrique deve receber uma proposta milionária do Olympiacos da Grécia? Na sua opinião, deve sair, a grana é alta, a primeira opção? Tem que renovar com o Fla, a segunda opção? Ou espera outra proposta, a terceira opção? @SBTRio é o nosso Twitter, você pode votar. E @SBTRio. Isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. E esse foi mais um corte aqui do nosso canal Mundo Fla React, com notícias diárias para vocês sobre o Flamengo. Então deixe seu like, se inscreva, ative o sino e também compartilhe aí, galera, nossos vídeos com os seus amigos.